Ai, ai. Provérbios 21. Vamos lá, focar a câmera. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Então, mais uma vez falando referente a que Deus prefere que você obedeça, seja obediente e justo do que ficar fazendo sacrifícios e promessas a Ele. Muita gente do mundo aí faz, né? Prometa a Deus isso, ele não curte tanto, não. Ele prefere que seja obediência mesmo. Obedeça, é melhor obedecer do que sacrificar, basicamente. Né? É o famoso. Aí lembra de Saul também, que sacrificou e perdeu o reino porque desobedeceu. Escolheu sacrificar em vez de obedecer. A vida do pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso, no coração arrogante. Mas hoje falando do orgulho e da arrogância, que é mais coisa de ímpio mesmo, do diabo. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Mais uma vez falando que é sem pressa, é com cautela que se segue a vida, com calma. Perguntando a Deus. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Interessante porque realmente a pessoa que é violenta, muitas vezes, a gente vê até com os bandidos, né? Elas ficam presas a muita coisa. Seja na própria facção, ou seja onde for, ela vai ficar agarrada àquilo a vida toda quase. Então, a violência deles os arrasta. Interessante. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Ih, tô ligado nisso. O que eu já vi de casar com uma mulher é uma benção. A mulher briguenta só causa problema. É a famosa que não é mulher. Não é mulher. Como é que é o nome? A mulher abençoada de Deus, né? A mulher briguenta já não é tanto presente de Deus. O desejo do perverso é fazer mal. Ele não tem dó do próximo. Quando um zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Mais uma vez falando que o zombador, ele pode tomar chicotada e tal, mas não fala com ele. A instrução tem que ser pro sábio, ele que vai aprender. Mas o inexperiente vai aprender com a chicotada que o zombador leva. Por isso que a gente chicoteia ele. Para os outros aprenderem. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Ó, forte. Se você não ajuda os outros, quando você precisar de ajuda também não vai receber. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Mas lembrando que suborno é pecado. Ele está falando coisas que realmente acontecem. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Porque ele está referenciando a quem se embebeda, né? Se apega ao vinho. Então você bebe muito vinho, usa muito azeite. É quem fica mais preferindo, meio que aproveitando, né? Eu ia falar uma palavra, mas eu sou muito mal, mas aproveitando muito a vida, bebendo, ficando bêbado assim, doidão, e aí dá ruim. O ímpio serve de resgate para o justo, o infiel para o homem íntegro. Melhor viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Caraca. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Mas referenciando aqui, é interessante, é que o tolo é aquela pessoa que é referenciando a quem gasta sem pensar. Tipo, na casa do sábio, a comida e azeite é armazenado, ou seja, o sábio ele guarda as coisas. Ele guarda, seja o dinheiro, a comida, o que for, para futuramente se precisar. O tolo não, o tolo ele só vai gastando, só vai usando, depois ele precisa e não tem. Então, é uma coisa muito importante até para quem é jovem, né? Trabalhe e guarde, depois você pensa em gastar. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Mais uma vez falando, a palavra tem poder. Quando for falar alguma coisa, cuidado, ainda mais com quem você fala e o que você fala. Isso vai ter consequência. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. De novo falando que o arrogante, né? O orgulhoso, o vaidoso, conheço muita gente assim, não vale a pena não. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Mais uma vez, ele repetindo, cara, o professor está repetindo literalmente tudo que ele falou. Mas eu falando do preguiçoso, que ele não vai conseguir nada, ele sonha muito, ele nunca alcança os prazeres. Então não seja preguiçoso, seja diligente. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Interessante, enquanto o justo, ou seja, ele separa o preguiçoso do justo. Então quem é justo não vai ser preguiçoso, porque não vai pecar contra o Senhor. Então ele vai estar sempre sendo diligente.
O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com as más intenções. Eu falo, a pessoa do mundo que sacrifica a Deus coisas, não, eu prometo que eu faço isso, já é detestável. Deus já tá falando, isso já é muito detestável. Tanto mais quando você oferece isso com más intenções. Então Deus não se agrada nem um pouco do sacrifício do ímpio. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Caralho. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Então tem que preparar o cavalo, mas a vitória vem de Deus. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que o prata e ouro. Forte, o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o criador de ambos. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Forte. Então você instrui a criança naquele objetivo, naquilo ali, e com o passar dos anos ela ainda vai se lembrar, a pessoa ainda vai lembrar do caminho. Então isso aqui referencia até quando você pode ver, tem alguma coisa, algumas pessoas têm um caráter, uma coisa tipo assim, dízimo. Eu já vi gente que fala, não, eu sempre dizimo. Por quê? Porque meu pai e minha mãe faziam isso. Então tipo, eles ensinaram sempre a fazer isso. Então tem coisas que o pai instrui, a mãe instrui. Então a criança cresce, e quando vira homem, mulher, seja quem for, ela não se desvia daquilo. Então é muito interessante. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Então, se você for pegar dinheiro com alguém, você meio que vira escravo daquela pessoa. É o famoso... Como é que é o nome? Agiota, né? É o famoso agiota. O agiota dá o dinheiro e depois você fica meio que escravo dele. Por quê? Porque se você não pagar ele, ele vai ferrar com a sua vida. Então você meio que vira escravo dele nesse sentido. Mas lógico, dependendo, tem como você tomar o dinheiro e nem tem consequência assim. Mas assim, o seu nome fica bem vergonhoso, né? Porque querendo ou não, a pessoa pode até achar que não, mas todo mundo vai contando, o que tem de fofoqueiro no mundo, sobre como essa pessoa pega dinheiro e não devolve e tal. Então, é isso. Quem semeia injustiça colhe maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Então, se tem causando muita briga, é uma pessoa, provavelmente o zombador está entre vocês. Expulsa o zombador, você vai acabar com tudo. Vai virar uma paz maior. Quem ama sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Mais uma vez, ou seja, se expressa com elegância, falando referenciando a palavra, o modo de falar, e também tem que amar a sinceridade de coração, que ama a sinceridade de coração. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz, há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda, nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. Caraca, então a mulher imoral, sensual, muitas vezes a pessoa até pode parecer até coisa do inimigo, mas é o Deus que está permitindo e fazendo a pessoa cair por causa da ira dele. Então ele pode ter prazer no momento, o homem, mas depois, caiu no laço, já era, irmão. Você vai ter uma consequência, nem que seja a pensão do filho. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então a insensatez ela já fica na criança, então ela nasce com insensatez. Mas quando você disciplina ela, você tira a insensatez dela. Algumas, infelizmente, tem que ele falou, a vara da disciplina. Então algumas você vai precisar dar um tapinha, né? Um tapinha mais não forte, pelo amor de Deus. Tanto o suficiente, tem que aprender, né? Tem que ter uma organização ali para ensinar a criança de maneira que não vai também maltratar a criança. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passará necessidade. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe as palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres. Eu acho que meu sotaque do Rio também. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal,
pois o Senhor será advogado deles e despojará a vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Mais uma vez falando, veja com quem você anda. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que com apertos de mãos empenham-se com outros e se tornam fiador de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Forte, falando. Se você está com problema com dívida, para que você está pegando com a agiota se você vai sofrer o risco de perder mais ainda? É tipo isso. Basicamente é isso que ele está falando. Não vai com a agiota, não fica pegando dinheiro. Isso daí vai ser só arriscar, você só vai piorar a sua situação. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Faça seu trabalho direito e você vai ser abençoado. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Encoste a faca na sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas aparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias no céu. Então, acaba saindo... Não perca a sua vida para conseguir riqueza, basicamente, né? Aproveite o que você tem, conseguiu. E se você estiver sentado com alguém na mesa, um rei e tal, cuidado, não come primeiro, cuidado no que você come, cuidado com o objetivo dessa pessoa e tal. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso. Nem deseja as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele lhe diz, coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina o seu coração. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos, as palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com vara, ela não morrerá. Forte. Castigue você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Basicamente, ela pode virar ladrão, seja o que for, e ferrar com a vida dela. Então, castigue e bota ela na direção correta. Meu filho, se o coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guia seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapo. Isso aqui está repetindo muitas coisas, referente até ao vinho, de que essas pessoas gastam, ficam bêbados, se divertem lá e perdem tudo. Ouça seu pai que o gerou, não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, a disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nem nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como um assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Forte. Então, fique atento com a mulher sensual aí, a prostituta, a leviana. De quem de quem as tristezas e as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos... os olhos... meu sotaque tá... Os olhos vermelhos, dos que se demoram bebendo vinho. Meu Deus, não consigo mais segurar o S. Dos que andam à procura de bebida misturada. Caguei. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho. Quando cintila o poço, escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginar coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. E dirás, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando acordarei, para que eu possa beber mais? Até rima. Espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram-me, mas nem percebi. Quando que eu vou acordar, para que eu possa beber mais? Então, falando referente... Isso aqui é referente até à luxúria. Falou de bebida, mas a bebida, ela referencia muito a luxúria, a quando você se entrega para aquilo de maneira muito... Você sabe, que aquilo domina você. Então, até a própria vídeos adultos, pornografia, bebida, álcool, seja o que for, quando você tá realmente caído completamente naquele lugar, mano, nossa senhora, tu fica ali, tu perde muitas coisas da vida, assim, você não evolui, tipo, de questão de aprender, conhecimento, estudo, trabalho, investimento, qualquer coisa, e você continua meio que querendo ficar agarrado ali. É diabólico mesmo. Não tem inveja dos ímpios,
nem deseja a companhia deles. Aí consegui voltar com essa. Pois destruição é o que planejam no coração, e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento os seus cômodos se enchem, do que é preciso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. Olha aí, forte. Então, sabedoria e conhecimento é o que ganha muita coisa na vida. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém vitória. A sabedoria é levada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Ele fica, então, ele tem que ficar de boca fechada. Por isso que ele se passa por sábio com a boca fechada. No Provérbios anterior lá. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então, na hora da dificuldade, não vacile, seja corajoso e forte, como Deus fala. Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Como o mel, meu filho, é bom, o favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você. E a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz os ímpios contra a casa dos justos, e não destrua o seu local de repouso. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a se erguer. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre, é porque até o justo, mesmo que perca tudo, ele ainda vai estar feliz, né? Ele ainda vai ter Deus no coração, creio. Referente a isso que ele fala muito. Eu acredito, né? Porque o justo, até quando perde o dinheiro, Deus consegue, ele vai atrás de Deus, ele busca proteção, oração, ele consegue ir. Deus restitui. A segunda casa está maior que a primeira, né? Já dizia. Não, algum livro da Bíblia. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, se desagrade e desvie dele a sua fúria. Então, não se alegrar, basicamente, a vingança vem de Deus. Então, não se alegra quando ele sofrer. E Deus, quando Deus ele desagrada de você se alegrando, a vingança cessa um pouco. Então não se agrade, não tenha ódio pelo inimigo. A gente tem que amar eles, né? A vingança vem de Deus, mas a gente ainda ama essas pessoas, não deseja o mal. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho. Não se associe aos dissidentes, pois serão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável. Receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como o beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-los. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi esta lição. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu Deus, Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá, como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Deus fala muito então sobre a preguiça, o relaxamento, né? Vou dormir um pouco, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar um pouco, e vem a pobreza. Então tem que ficar sempre diligente, sempre ativo. Caraca, hoje eu falei muito cansado, é isso. É forte. Meu Deus, estou puxando ela sem parar. Aleluia. Jesus ama o mundo e eu também. Glória a Deus.